mãe querida, Iruloia, Cotiloro, Iruloia, Cotiloro. Tá me ouvindo, mãe? Claro que estou, meu filho. Tá bom, vamos esperar o pessoal chegar que a gente já começa. Pessoal, chegar de onde, criatura? Tá lindo você, tá lindo. Coraçãozinho. Tá, coração? Você não quer vir mais cantar para você poder contar? Qualquer coisa. Nos corações. Olha, mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, aqui é a obstinada, minha mãe meu orixá, perdonada minha vida, tão linda minha olhar, me protege, mãe querida. Oh, mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, Atenio, olha pra Milano, minha mãe, minha filha, querida, glória, Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje estamos começando mais uma jornada de lives, 21 dias de lives por resistências de terreiros. A ideia, não é, desse conjunto de lives, nós já tivemos os 21 dias de lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e agora teremos os 21 dias de lives com pessoas de terreiro, Ialorixás, Babalorixás, Ogãs, Equedes, Iaôs, Abiãs, simpatizantes, porque nós precisamos falar por nós. Nós precisamos contar as nossas narrativas, nós precisamos dizer quem nós somos, não é? E não poderia ser diferente que hoje estou aqui abrindo esses 21 dias de live, serão todos os dias, das 22 às 23 horas. Estou abrindo esse terreiro aqui com uma mãe, né? Abrindo com a minha mãe, a pessoa, né? Não há pessoa melhor, não é, para abrir esse conjunto de narrativas de terreiro, contar a história, né, a sua história com o terreiro, né, e vocês vão saber um pouquinho o que resultou, não é? Quer dizer, a minha mãe, portanto, eu sou muito a minha mãe também, né, sou resultado da minha ancestralidade, não é?
Então, vocês vão também conhecer agora um pouco mais a minha mãe. Mamãe é Joésia Teles Barreto, é Yalorixá, é uma grande mãe ancestral. Ela está à frente do Ileaxé Alaquetu e Agbalé Messão Orum, aqui no município de Mauá, em São Paulo. E o Ileaxé Alaquetu e Agbalé Messão Orum se soma à tenda de Umbanda Pai Pedro de Angola e Pai Severino, não é? Até hoje, não é? A mamãe honra a sua própria história e a sua história ancestral. Está à frente de uma comunidade tradicional de terreiro com mais de 50 anos de existência, não é? Tem mais de 60 anos, não é? À frente de uma comunidade tradicional de terreiro, não é? Então, vamos abrir, não é, o nosso conjunto de lives, conversando, não é? Conversando com a minha mãe. Aqui na nossa família, nós não suportamos os diminutivos, também não suportamos a informalidade, sobretudo quando estamos conversando com pessoas mais velhas, como preconiza a epistemologia de terreiro e os valores civilizatórios ancestrais ligados à questão de hierarquia. Um mais velho é um mais velho, uma mais velha é uma velha, mais velha. Portanto, mamãe é a minha mãe. A minha mãe é uma senhora, não é? É uma matriarca. E é assim que nós a temos. E por isso eu quero também saudá-la com um oriqui, as grandes mães ancestrais, para abrir o nosso primeiro dia dos 21 dias de lives de resistências de terreiro. Iaô, Moniebo, Iaô, Moniebo, Queboquetó, Borialá, Quebobabá, Dubé, Aladofiro, Yaopelaye, Ebomichebó, Yaopelaye, Yaô. Ó mãe, grande mãe, afirmo a tua existência. Boa sorte e vida longa, ó grande mãe ancestral. Cabeça que nos cobre com coisas boas. Assim como Xangô imortaliza o relâmpago no ar, mãe, somos eternamente gratos ao mundo por vossa existência. Estaremos sempre gratos ao mundo por vossa existência. Minha mãe anciã, que nos oferta a própria vida. Mãe, estaremos sempre gratos por vossa existência. Então, nós vamos conversar, a bênção, não é? Pedindo a bênção à mamãe. E obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. E nós vamos conversar, não é? Conhecendo um pouco a história, não é? A história da Yalorixá, da grande mãe Joésia Teles. E aí eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco da sua história de vida, casamento, perda precoce da mãe, mãe e irmã de 8 irmãos. Como é que foi essa história e como é que foi assumir a adoção de 8 irmãos, mãe? A minha bênção a todos, tá? Mutumbá para quem é de Mutumbá, Colofé para quem é de Colofé e Mucuyu para quem é de Mucuyu. E a bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos. E a bênção a você, meu grande homem, grande menino, e é um orgulho muito grande ter você como filho. Minha vida começou muito, tá? Mas não posso reclamar nenhum pingo por isso. Porque, na realidade, eu perdi mamãe, tá? Aos meus 15 anos, e ela deixou mais 8 filhos fora mim. Deixou 9 filhos. Então, me casei em 64, já assumindo 8 filhos.
Por isso que eu sou tata mãe deles. Também fiz tudo o que foi possível e imaginável para criar 8 filhos. Depois tive meus 4 filhos, que foram praticamente criados juntos com ele. Só que eu sempre fui uma mulher de muita fé. Por esse motivo, acabei realmente me apegando, desde pequena, a realmente ao infinito, a orixá, às entidades e até mesmo realmente ao kardecismo. Então, eu comecei muito cedo tudo isso. Por isso que eu sempre digo para todo mundo, a fé salva. A fé faz você o grande ser humano que você queira ser. Eduque bem, tá? Fale bem. Sempre mostre o melhor caminho para todos. E eu criei todos eles, consegui não dar curso superior para os 8 irmãos, mas aquele que realmente quis foi em frente. Por esse motivo eu digo para você, além de criar 8 irmãos, ter uma casa na mão, tá? Criei meus 4, estou criando ainda, né? Filhos, tenho 3 netos, e o candomblé e a umbanda, realmente para mim, hoje, há muitos anos atrás, ele é a minha vida, é o que me faz viver, é o que faz meus filhos viver, e é o que faz meus filhos de santo também viver. E os meus netos? Pode perguntar mais alguma coisa que a gente resume e conta. E como é que nasce, mãe? Como é que nasce? Quando e como nasce, não é? A tenda de Umbanda, Pai Pedro de Angola e Pai Severino. A tenda de Umbanda, Pai Pedro de Angola e Pai Severino começou da seguinte forma. Aos meus 14 anos, eu ainda tinha mãe, eu comecei a ter grandes visões. Tá? Então, eu via tudo que podia ser imaginado. Eu via caboclo, eu via preto velho, eu via bicho. Parei no psiquiatra. Mamãe me levou a um psiquiatra. Fiz um grande tratamento, tomei choques na cabeça. Até que um dia o psiquiatra disse à minha mãe, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. A senhora acredita em algo mais fora Deus? Leve essa menina para benzer em algum lugar, porque ela tem algo que realmente não é deste mundo. Ela é muito nova para falar as coisas que ela fala, tá? Ela vê índio, ela vê cobra, ela vê tudo. Então, leve ela num lugar. Foi aonde minha mãe realmente me levou, num senhor chamado Sebastião, muito bom na época. Hoje não existe mais, porque realmente partiu. E daí para frente ele disse para mim, você vai ter que assumir uma grande missão em sua vida, que é realmente a religião espírita. Eu nunca fui muito dada ao espiritismo na época, tá? Sabia que realmente existia, mas não fui muito dada. Aí eu disse para ele que jamais faria isto. Aí não teve jeito. Não teve jeito, comecei realmente a incorporar, tá? E aí foi aonde nasceu, porque o caboclo Birajara Peito de Aço é que realmente me mostrou todo este caminho lindo e maravilhoso, me fez realmente cada vez ter mais fé e realmente me ajudou a ser quem eu sou hoje e a fazer de todos vocês quem vocês são hoje. E até hoje o caboclo, né? Caboclo Birajara do Peito de Aço, como é que ele atuou, mãe, na sua vida? Como é que ele atua até hoje? Ele é praticamente um membro da nossa família, não é? Ele é a minha família. Em primeiro lugar, antes de vocês, ele é a minha família. É ele que me traz todos os recados, é ele que me mostra tudo, é ele que me diz quem eu devo atender, é ele que faz esse barracão crescer, é ele que toma conta de vocês e dos meus filhos de santo e dos meus netos, dos clientes, tá, dos amigos e até mesmo dos inimigos, que eu não tenho, acho que não tenho, né? Mas realmente ele faz parte da família. Tem hora que eu falo assim, nossa, só falta ele realmente agora virar gente, porque ele está na minha vida desde os meus 4 anos de idade. Eu fiquei sabendo depois, mas ele está na minha vida desde os meus 4 anos de idade. É uma vida inteira, né?
Naquele tempo, mãe, né, quer dizer, isso faz 50 anos, mais de 50 anos, né, nós sabemos que as divergências, não é, entre a Umbanda e o Candomblé, elas eram maiores, né? Quer dizer, a Umbanda ela não aceitava, não é, o Candomblé. Nós sabemos, hoje ainda há uma certa Resistência. isso, uma certa resistência à integração, Isso. mas nós sabemos, né, que, enfim, vamos pensar, 55 anos, essa resistência era maior. E aí, num dado momento, a senhora, né, se vê chamada também por Inhaçã. E como é que é isso? Como é que isso se resolveu? A senhora gostava de candomblé? Como é que o candomblé chega? Não, eu não podia nem ouvir falar em candomblé. Sempre fui contra o candomblé. Mas era porque eu não tinha conhecimento nenhum. Até que realmente o Birajara disse o seguinte: você não tem mais jeito, por quê? Porque fiquei doente. Tá? Tive que fazer 3 cirurgias seguidas da outra, tive um infarto, tive um derrame e um prolapso, tudo seguido. Em 2 anos, tudo me aconteceu de bom. Até que o Birajara falou: agora nós temos que realmente buscar dentro do candomblé. Eu disse: eu morro, mas não vou. Mas não morri porque eu fui. Porque vamos ser obedientes a quem sabe mais do que eu. O Birajara disse: vamos obedecer. Procurei muito uma pessoa para colocar a mão na minha cabeça. Muito. Tá? Mas achei. Fui para o candomblé. Tá? Inhaçã me mostrou o melhor pai de santo na época. Por esse motivo que eu estou aqui, foi muito difícil, porque quando eu voltei disso, de uma obrigação, eu perdi uma porção de filhos de Umbanda. Eles também não aceitavam o candomblé, pela minha culpa, porque eu nunca fui favorável ao candomblé. Mas muitos voltaram, e hoje eu tenho uma casa muito bem recheada. E agradeço muito a mamãe, Inhaçã, porque ela é que me conduz, ela é que me traz a saúde, ela que fez de vocês, meus 4 filhos maravilhosos, sobrinhos, tá? Hoje eu tenho uma casa que eu não posso reclamar de nada, meu filho. Eu digo sempre o seguinte: tudo de bom e de melhor Inhaçã me deu. Me deu os melhores filhos, os melhores netos, os melhores sobrinhos e os melhores filhos de santo. Porque ela mesmo mostra: o que é bom fica, o que não é bom vai sair. Então eu não posso realmente reclamar. E como é que é, mãe? Como é que é estar à frente? A senhora é de outro tempo, né? Quer dizer, é uma formação, inclusive anterior à minha, né? Quer dizer, é uma outra formação, uma formação anterior, de um outro pensamento, de um outro tempo. Não é uma formação, inclusive porque as pessoas mudam, né? Não adianta. As pessoas mudam, as gerações mudam, não é? Todo mundo muda. Então, muita coisa mudou, não é? De um tempo para cá. Até as pessoas dizem: o candomblé vai acabar, porque as pessoas não têm mais fé. O candomblé vai acabar, as pessoas não têm mais fé, as pessoas não têm mais compromisso. A senhora vê isso também, mãe? Quer dizer, acha que essas mudanças, né? Como é que a senhora encara as mudanças? Quem é esse filho de santo de hoje e quem era o filho de santo de 40 anos, não é? De 40 anos atrás? Como é que a senhora lida com isso na casa de Axé? Que o candomblé vai acabar, isso é uma realidade inventada, que ele não vai acabar de jeito nenhum, tá? Porque o candomblé, ela é feita de essências que ninguém tem, só ele tem. O candomblé é o que nos ensina a ser humano. Só que, claro que eu não vou te negar, eu vivo dizendo isso constantemente. No meu tempo, as coisas eram diferentes. Hoje, o filho de santo, não sei se é porque realmente lê demais, não sei se é o Facebook. Hoje, eles não vêm te perguntar, eles vêm te comunicar. No meu tempo, eu ia tirar uma consulta com meu pai para perguntar alguma dúvida. Eu nunca dei um desgosto sequer ao meu pai, porque eu sempre perguntei antes para fazer depois.
Só que hoje nós estamos vivendo em um mundo que todos os pais de santo, inclusive você, que eu acho um pai de santo já bem vivido, mais jovem, como eu tenho muitas pessoas que são realmente babalorixá mais jovens, hoje eles estão passando por grande problema com alguns filhos, porque os filhos às vezes chegam na sua frente querendo saber mais do que você, porque fulano disse, Bertano falou. Então, hoje em dia, para você fazer o seu filho se curvar em sua frente, às vezes você tem que falar 1000 vezes para lembrá-lo que ele é seu filho e não seu pai. Então, no meu tempo, tudo era perguntado. Eu já estou com essa idade que estou, mas eu não tenho vergonha de perguntar até mesmo ao mais jovem. Sabe por quê? Hoje ele tem uma mente muito mais fresca, ele tem muita sabedoria de aprendizado. Hoje eu estou partindo para uma viagem maior, que realmente é a velhice e a gente tem que se assumir. Claro que há 30 anos atrás, a minha mente era uma. Hoje, só que não é que eu esqueço não, viu? Porque senão a turma aí que está assistindo vai dizer, ai, coitada da minha mãe, coitada da minha avó. Não, Nanina, não. Só que hoje, se eu tiver que perguntar para você, para o Daniel, para o Leandro, para o Alexandre, para os pequenininhos, para o meu neto, para o meu sobrinho, pergunto com a maior clareza. Sabe por quê? Porque eu digo e tenho orgulho. Vocês, muitas coisas, aprenderam comigo. E hoje, vocês me ensinam e vocês aprenderam bastante. Como também não teria vergonha de ir na casa de um filho seu, que é meu neto, e perguntar, tá? Então, eu digo o seguinte, no meu tempo, as coisas eram diferentes. Muita gente, às vezes, você mesmo fala, mãe, você é um pouco rígida demais. Eu, sendo rígido, eu ainda vejo coisas na minha presença que, em vez de eles me perguntarem, filho de santo vem me comunicar. Então, agora, você imagina se eu fosse light, Phoenix, sabe? Magrinha. Não. Então, meu filho, não é fácil, não. Então, tudo isso que eu estou falando, eu comprovo. Como muitos que estão ouvindo agora também comprovam. Conheço realmente babalorixá que sofre com tudo isso. E você sabe que sofre, que muitos deles acabam entrando em depressão por não suportar determinadas coisas do próprio filho de santo deles. Por quê? Porque, na verdade, às vezes ele se sente desrespeitado. Então, não tem sido fácil, não. Todo mundo acha que é muito lindo, é fácil. Aí, por exemplo, alguém vai ao seu barracão, eles querem um igual, sabia? Eles querem o tanto de filho que você tem, porque dá uma impressão de ser muito fácil. Mas também dá uma impressão, nosso barracão mais velho, que é uma fortaleza, tá? Que a gente está enriquecendo com o candomblé. A gente não vai trabalhar não para ver. Claro, nós temos condições de ajudar muita gente. Porque você veja bem, até nós fazemos um serviço social tremendo. Nós ajudamos quem precisa, nós ensinamos realmente agora que estamos passando por uma fase enorme dessa doença. Tá? Muitos não acreditam. Tá? A gente tem que discutir para a pessoa ver que tem gente morrendo. E a gente não sabe se nós seremos o próximo. Aqui a gente realmente está parado. Mas quantas casas também estão paradas? Exatamente por isso. Por isso que eu digo, no meu tempo, todo mundo se preocupava com o outro. Hoje não. Cada um está olhando para si. E eu tenho falado muito, não é, mãe? Quer dizer, sobre essa questão mesmo do terreiro ser esse espaço de acolhida e atendimento biopsicossocial. Não é? Quer dizer, nós recebemos as pessoas, não é? Quer dizer, nós estamos no lugar de orientadores, não é? Quer dizer, de orientadores. Até hoje, né? Quer dizer, nós vemos a senhora, o filho de santo, ele chega a ficar 3 horas conversando, 2 horas conversando, desabafando, não é? Quer dizer, existe aí um princípio mesmo, um princípio terapêutico, não é? Quais são, mãe, não é? A senhora
com muito mais vivência do que eu, não é? Quer dizer, embora na verdade, eu sempre acompanhei, sempre estive aqui junto, mas o que o ser humano vem buscar? O que ele mais vem buscar no terreiro e da Ialorixá? As pessoas o que mais vêm buscar, geralmente, realmente é o amor. Eles vêm em busca da palavra, da compreensão, do entendimento. Então, quando ele vem até aqui, ele quer encontrar a mãe, amiga, protetora e psicóloga, e ainda por cima, aquela que resolve, tem uma varinha mágica que resolve todos os problemas dele, porque eles não querem assumir os problemas. O meu papel hoje é trabalhar a mente dele, mostrar que ele é capaz de sair de toda a problemática que às vezes ele próprio arrumou, tá? Então, na verdade, você tem que fazer um papel grandioso com a mente daquele ser. E aquele ser, ele chora em sua presença, ele realmente quer arrancar os cabelos. Então, você tem que mostrar para ele o quanto ele é importante neste mundo e para a humanidade. Muitos chegam aqui, vai largar filhos, separar de marido, outros querem largar o emprego, outros querem virar bandido, outros querem fumar maconha, querem cheirar cocaína. Tudo isso passa na nossa mão. Nós temos que estar sempre muito bem preparados e encontrar a palavra correta para fazer esta mente trabalhar para si próprio, trazendo para ele a positividade, para que ele realmente tire tudo isso da cabeça. Eu falo o seguinte para qualquer um aqui, não importa se é filho de santo, se é aquele que vem buscar apenas uma palavra, se é o cliente, porque todo cliente é meio seu filho, porque é dos clientes que vem realmente o próximo filho de santo. O que eu digo para eles é o seguinte, se você está em minha presença, é porque o orixá te pôs até aqui. Então agora você vai me ouvir e vai fazer o que eu estou te ensinando. Você pode, você deve, porque a gente precisa de você. Então não dá uma realmente de... Porque aquela coisa assim, eu sou fraco, eu não tenho mais capacidade, eu não quero mais. Porque a gente vê que o próprio mundo, e às vezes até a própria família, faz com que essa pessoa acabe realmente ficando nesse dilema sem saber o que seguir. Então, eu digo sempre o seguinte, vamos ser fortes. Eu estou aqui, estou lhe dando minha mão, estou lhe dando meu braço, estou dando um pedaço do meu coração. Só que quando eu estou te dando um pedaço do meu coração, você cuide dele, tá? Porque você não vai trazer o seu coração para mim. Então, cuide do meu. Então, é um trabalho, não é pequeno, é um trabalho grande você fazer a cabeça de alguém. Por quê? Depois, porque ele chora, mas ele acaba te compreendendo que você quer o bem dele. Porque muitas vezes, muitos que chegam até aqui, você sabe muito bem disso, eles já passaram por uma porção de lugares, tá? Aí ele foi em um lugar que era 5 mil, o outro era 10, o outro era 1, tá? Quando chega aqui, a última coisa que eu vou falar é de dinheiro, mas vamos falar do psicológico da pessoa. Vamos fazer dele o grande pai que ele pode ser, o grande filho que ele pode ser, ou filha que ela pode ser. Se está na droga, vamos fazer esta mente e mostrar para esta pessoa que aquilo só vai matá-lo. E a gente não quer que ele morra, a gente quer que ele viva. Você entende? E você sabe tudo isso porque você que está aí, vocês que estão me assistindo, sabem disso. Que não é fácil. Só que eles olham para você e acham que tudo isso é muito fácil. Eu sou muito falante. Então, eu não tenho problema em falar. E sou muito paciente. Todo mundo me diz, inclusive você, que eu sou muito generosa, porque eu ouço, eu aconselho, eu abraço, eu dou colo. Então, eu sou a mãe, a psicóloga, a psiquiatra, a amiga,
mas tem que fazer as coisas com firmeza. As, Próximo. as pessoas, não é? Quer dizer, as pessoas, elas têm efetivamente. A senhora acha, mãe, que as pessoas elas querem mesmo, não é? Quando elas chegam até o terreiro, elas querem se curar, não é? Quer dizer, elas querem ascender, elas querem melhorar quando elas chegam no terreiro, porque eu tenho percebido que as pessoas hoje estão muito fracas, né? E fracas mesmo, emocionalmente fracas, espiritualmente fracas, a ponto de desistir com muita facilidade, sabe? Desistir, como a gente fala um dia. Eu vou começar uma dieta, vou começar a academia, aí eu vou a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana eu já perdi a força, não é? Então, há muita desistência também desistência de si mesmo, não do terreiro, mais uma desistência de si. A senhora vê isso? Algumas pequenas, não é muito grande, não. Mas principalmente quando tem a vida emocional envolvida. Isso eles desistem muito fácil, elas desistem muito fácil quando existe aquela questão do amor homem-mulher. Existe sim. Tá? Agora, quando é mãe e filhos, não desiste. Tá? Quando é filho dentro de uma família, a não ser que a família tenha dinheiro, existe sempre um grande problema. Mas desiste sim. E isso deixa a gente um pouco nervosa. Sabe por quê? Porque você trabalha com essa pessoa 6 meses, 7 meses, 1 ano, e de repente você não serve mais. Tá? Aí a gente vê que... Porque eles vão também muito pela cabeça dos outros. Porque se eles fossem pela cabeça deles, eles não desistiriam, não. Tá? Porque eles adoram o orixá, eles já chegam até a ter uma fé muito grande, mas parece que eu acho que sempre há alguma coisa que acontece que eles perdem tudo isso. Eles querem um caminho muito mais fácil. Eles querem realmente milagres. Então, quando a gente fala, não, você tem que ir, você tem que participar, você tem que aprender, muitos se sentem muito grande nessa história. Outros, eles não querem compromisso. Eles querem a vida no oba-oba. Porque existem muitos lugares que eles podem ir e vai ser realmente no oba-oba. Tá? Quando eles pegam a casa um pouco séria, ou muito séria, eles se sentem acuados. Eles se sentem amedrontados. Então, a gente que fala um pouco firme, então eles ficam amedrontado. Mas nós não podemos se amedrontar com isso, porque se a gente se amedrontar, a gente não vai poder ajudar mais ninguém. Então a gente não pode, a gente tem que levar a coisa firme, mostrar para eles todas as realidades, mostrar para ele do que ele é capaz, dentro e fora do candomblé, mostrar para ele o que ele é para a vida, na vida profissional. Eles têm que fazer cursos e mais cursos para chegar numa altura que provavelmente eles mesmos sonhou. Tá? Aqui na minha casa eu tenho grandes exemplos. Então, quando a pessoa chega aqui, a primeira coisa que eu mostro são os exemplos da casa. Eu mostro os exemplos dos meus filhos, os exemplos dos meus sobrinhos, os exemplos dos meus netos. Tá? Então, eu mostro para eles que tudo isso foi orixá que ajudou e fez a cabeça de cada um, porque com a inteligência todos nascem. Só que o orixá te faz levar. Então eu mostro tudo isso para eles, aí eles ficam assim no pensamento. Mas eu vou conseguir? Eu sempre digo, claro que vai. Será que eu chego a me formar? Claro que chega. Estarei lá na primeira fila para ver você receber o seu diploma. Eu sempre me ponho lado a lado deles. Porque aqui eu assumo mesmo o papel da mãe deles, como se eu tivesse colocado eles no mundo. Muitas vezes, não vou te negar, não, me decepciono
Claro que sim. Mas a vida é feita de grandes vitórias e de algumas pequenas decepções. Então a gente também tem que se acostumar com isso. Porque a mãe verdadeira, quando ela mostra o caminho para o seu filho carnal, aquele que ela carregou 9 meses, ela vai levando isso para que ela nunca se decepcione. Mas não é o meu caso. Mas quantas mães se decepcionam? Eu tenho 4 filhos que eu não posso dizer que eu tenho decepções com eles. São filhos verdadeiros, filhos amorosos, filhos respeitosos, mas todos 4 do candomblé. Tenho 3 netos, maravilhoso. Tenho sobrinhos, maravilhosos. Tenho uma família toda que está um segmento dentro do candomblé. Nem todos na mesma linhagem que eu, que você, que os meus outros 3 filhos, mas tem que levar uma linhagem, não importa qual é a nação, porque hoje as pessoas falam muito em questão de nação, porque existe a melhor ou a pior. Quem é melhor é a própria pessoa, não é a nação que ele está, não é a Umbanda nem o Candomblé. Quem faz o Candomblé, quem faz o espaço é a própria pessoa. É isso que todos nós temos que aprender e ensinar. Ensinar, tá? Não é dar muita colher de chá, fazer com que o seu filho faça o que ele bem entende. Porque, às vezes, eles chegam aqui, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para ter limite. E, às vezes, ele não consegue esse limite dentro da família e dentro da casa dele. Porque ele fala um pouquinho mais alto com sua mãe ou com seu pai, o pai e mãe calam. Não pode. Então, quando chega aqui, a primeira coisa que eles aprendem é ter limite. Porque comigo não vai gritar. Aqui eu falo mais alto. Tá? Não é uma questão que a pessoa tenha que obedecer. A pessoa tem que respeitar. Se ele se respeitar, ele vai me respeitar sempre, ele vai te respeitar, ele vai respeitar a Maiked, ele vai respeitar uma Bia, ele vai respeitar todo mundo. Mas você realmente conhece muita coisa, você sabe que não é assim que está realmente neste mundo de Deus. Você sabe que essas coisas não estão acontecendo assim. E às vezes eu penso assim, olha, como é duro ser orixá, como é duro ser entidade, como é duro realmente viver para ensinar essas pessoas. Principalmente quando eles não têm uma base familiar. E quando eles chegam aqui, eles querem ter essa base familiar. Tá? Por isso que muita gente vem aqui, tendo barracão, exatamente buscar um pouquinho dessa essência minha, que é para pôr limite nos seus filhos carnal e nos seus filhos de santo. Porque não adianta eu querer somente consertar os filhos de santo e os meus. Os meus têm que ser exemplo. E são. Eu sou uma mulher agradecida a Nhaçã e a todos os orixás. Sabe por quê? Porque vocês, todos os meus filhos, eles são exemplo para qualquer um. Para qualquer um. Eles sabem entrar e sair de qualquer lugar, desde realmente a feira ao grande palácio. Eu falo que eu sou muito grata ao orixá, porque eu só coloquei no mundo reis, rainha e príncipes. A minha casa é feita de eu acho que de palácio mesmo. Sabe as pessoas que vivem em palácio? A minha casa é um palácio. Tá? E os filhos de santo, eu não posso reclamar, você os conhece, você sabe muito bem, são de um respeito pleno. Tá? Mas muitos já vieram para cá educados, mas outros aprenderam a ter educação aqui. Porque a gente mostra o que é certo, mostra também o que é errado. E uma das coisas que aqui é base na minha casa é o seguinte: a pessoa entrou aqui, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é comprar uma casa. Ele vai ter que trabalhar e ter casa própria, para se amparar da chuva. Ele vai ter que ter um telefone para se comunicar comigo. Ele vai ter que ter um carro para trazer ele até o candomblé.
E outra coisa que ele aprende de imediato é respeitar a si e aos outros. Ele tem que saber que ele tem compromisso com o ori dele. Eu não costumo fazer cabeça podre. Eu faço para realmente prosperar, para que ele chegue nas alturas e que se alguém aqui embaixo precisar, ele dê a mão e leve para cima. Então, dentro de um candomblé, o filho não aprende a ser ruim. Ele aprende tudo que é de melhor. Só que às vezes eles são cheios de mimimi e na realidade eles querem a mãe de santo ou o pai de santo só para ele, porque ele acha que não pode dividir. É a primeira coisa que a gente tem que cortar, porque ele também tem que entrar numa comunidade amando para ser amado, respeitando para ser respeitado. E isso é uma coisa que na minha casa tem, na sua tem, em algumas casas que eu já fui, que são da mesma raiz, tem também. Mas também já vi coisas assim que se eu te contar, você não vai nem acreditar. E você também já viu. Você começou a sua vida muito pequeno. Eu digo sempre o seguinte, sabe, Babá? Eu falo sempre o seguinte, Sidney, eu tenho um mais velho do que você, que é o Daniel de Ogum, mas Sidney é um menino que eu olho para ele e digo, este veio para mostrar para o mundo que tudo é capaz. Nasceu de 8 meses, 1,5 kg, 32 centímetros, médico dizendo que ele tinha 30 dias de vida. Eu fui lá, meu marido dizendo, não vai assinar para tirar. Eu falei, você. Se meu filho tiver que morrer, ele vai morrer nos meus braços, na minha casa. Este filho é você. Hoje, você nem tem, nem parece que nasceu com 32 centímetros e que saiu do hospital com 1,3 kg. Então eu te pergunto a todos que estão me assistindo, orixá existe ou não existe? Claro que orixá é a nossa vida. Orixá é os que nos dá. Orixá é o que nos faz levantar. Tá? Eu tenho todos vocês, todos com todo o sucesso do mundo, todos batalhadores e todos realmente trabalhando por si só. Aí falei demais, né? Exagerei, não foi? Eu acho que todo mundo deve estar se perguntando, né, como é, porque nós temos alguma coisa que eu acredito, né, não sei, enfim. Na nossa família temos alguma coisa pouco comum, né, sobretudo hoje em dia, que, com racismo religioso, com intolerância, não é? Com esse Estado teocrático, né? Nós temos uma história bastante única, não é? Porque nós somos efetivamente de uma família de candomblé. Né? Quer dizer, todos os moradores, né, da mesma casa são iniciados em orixá, todo mundo é iniciado. Todos os filhos, né, são iniciados. Não é? Quer dizer, eu e meus 3 irmãos somos iniciados, meus sobrinhos são iniciados, meu cunhado é iniciado, meus primos são iniciados. Então, nós temos uma experiência bastante particular, não é, na nossa família. E num dado momento, que é alguma coisa que começa a acontecer a partir de Gabriel e Mateus, né? Que começa a acontecer a partir de Gabriel e Mateus, que é a iniciação logo quando nasce ou quando é muito criança. Não é? Quer dizer, já tinha aqui, enfim, já tinha iniciados crianças, mas enfim. E nós podemos dizer que toda a nossa família é efetivamente de candomblé, né? Quer dizer, acorda agradecendo aos orixás, dorme agradecendo os orixás, todo o nosso pensamento se volta, não é, para os orixás. Aprendemos com a senhora desde muito cedo as noções, não é, de fé incondicional, de que é preciso crer, não é, quer dizer que é preciso um movimento de autocrença, depois um movimento de crença
no universo, não é? De crença nos orixás, de crença nas entidades espirituais, né? Nos espíritos encantados. Enfim, é alguma coisa que a gente aprende desde muito cedo na nossa família. Eu acho que as pessoas devem estar curiosas, não é, para saber, porque de verdade, né, quer dizer, tudo isso aconteceu a partir, não é, da experiência da senhora, né? A partir, né, das suas vivências, e a partir da sua aceitação do candomblé, a partir da sua experiência com o Inhaçã, com os orixás. Então, como é que é isso, né? Quer dizer, como é que alguém consegue ter a família toda debaixo, né? Efetivamente, debaixo das suas asas de borboleta e todos, né? E todos iniciados no candomblé, quer dizer, já no momento em que o jovem, né? Nós temos os jovens, né? O jovem ele quer liberdade, eu me basto, eu estou por conta própria. E nós sabemos que o candomblé ele exige mesmo participação, acorda-se de madrugada, há rituais de madrugada, há rituais final de semana, enfim, exige uma participação que às vezes, não é? Quer dizer, adultos têm dificuldade para se comprometer, que dirá jovens, né? Como é que a senhora conseguiu isso? Como é que é isso? Bom, a primeira coisa para conseguir isso é muito fácil quando você começa com a sua própria família, tá? Não adianta a pessoa querer começar com a família do outro. Comece com a sua própria família. Porque, na realidade, você tem que mostrar para a sua família que, às vezes, o pão que ela vai comer de manhã saiu exatamente daquele lugar que, provavelmente, para ele é um sacrifício e está tendo fé e se iniciar. Eu não tive grandes problemas com os meus, porque quando eles já nasceram, a mãe já era. A mãe já falava de macumba 24 horas. Eu fui quartomante muito cedo. Então, eu tinha uma filha intensa que eles nasceram vendo isto. Então, eu não tive problema nenhum. Por quê? Vocês já nasceram muito com esta fé. Para vocês verem, sua mãe casou com um homem de Ogum, que tinha muita fé. Primeiro filho meu veio de quê? De Ogum, tá? Também com muita fé. Você veio de Xangô, e assim veio. Teve mais um de Ogum, a menina de Iemanjá. Só que, na verdade, a gente tem sempre que ver a seguinte forma. Mostre o que você é. Não queira que seu filho seja aquilo que você não é. Porque, na verdade, hoje eu tenho um barracão que todos de vocês têm que ser respeitados, não importa por quem. Só que entrou na minha casa, não me importa se é negro, se é preto, se é branco, se é loiro. Eles passam a ser um só. Na minha casa não aceito essa coisa de porque ele é branquinho, eu sou pretinho, ele é pretinho, eu sou branquinha. Não tem. Não trabalho muito bem com racismo, não trabalho muito bem com essa baixaria que o povo faz. Não adianta ninguém chegando na minha casa e dizendo qualquer coisa homofóbica, porque não funciona, não trabalho bem com isso. Não adianta ninguém chegar aqui chamando fulano de mona, de bicha, não funciona. Existe respeito. Por isso que vocês são um exemplo para aqueles que chegam, que no instantinho olham para os meus filhos e já vê logo a fé estampada. Estampada. Então, eles querem ser igual a vocês. Então, eu tenho esse privilégio. Porque vocês são um exemplo. Eu tenho um filho de santos que são formados hoje, são professores, porque seguiram o exemplo de vocês. Você foi uma pessoa que foi aquela ponta que fez muita gente ir, fazer, acontecer, estudar, trabalhar, ser gente grande. Então, a gente tem que fazer a seguinte coisa, comece de casa. Mostre aos seus filhos a importância que tem o ori dele prosperar.
Porque se você só sabe brigar, só sabe dizer não, só sabe realmente falar o que não deve, usar sua vida de palavrões, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu sou uma mulher satisfeita, realizada, sou uma mulher que, além de ter todos vocês, tenho filhos de santo que me respeitam muito, tenho sobrinhos que são... Aliás, posso falar uma coisa para você, Babá? Muitos gostariam de ser tão realizados quanto eu sou. Muitos gostariam. Sou uma mulher que já passou por muitas coisas, porque se eu for contar, nós vamos precisar de uma semana. Mas sou realizada porque minha Sam sempre me deu suporte para ter força. Então eu digo que todos os orixás me dão suporte para ter o que eu tenho. Tá? Muita gente fala assim, a senhora tem sorte de ter os filhos que tem. Não, eu não tenho sorte. Eu trabalhei para isso. Eu amei para isso. Eu disse não na hora certa e disse sim na hora exata. Então não é sorte. Ai, como que eu fiz da minha vida que o meu filho dá trabalho? Você esqueceu de olhar um pouco para ele e dizer não na hora certa. Tá? Ah, ele não para em casa. Vai atrás, quebra a cara dele, traz para dentro. Quero ver se ele não vai fazer. Aqui eu tenho um domínio muito grande, não somente com os meus filhos, mas também com meus filhos de santo, porque eu quero que eles tenham filhos melhores do que os outros. Nós não somos iguais, nós temos que ser os melhores. Eu não aceito ser igual a ninguém, e nem vocês têm que ser melhor, sempre. Digo isso cada reunião que eu faço. Eu falo, vocês não queiram ser iguais, sejam melhor. Mostre que você é capaz. Mostre o quanto você é digno de ter orixá na sua cabeça. Porque para ter orixá na cabeça, você tem que ter dignidade. Você tem que ter respeito. Você tem que se amar para poder amar os outros. Não vem com essa ladainha porque eu amo todo mundo. Mentira. Mostra que ama. Faça por onde. Você não acha? Eu tenho dito, né, bastante, e a senhora também já me ouviu falar bastante sobre isso. Faz muito sentido, né, essa fala da senhora, porque se há alguma coisa que nós aprendemos, né, desde muito cedo na nossa família, como família de candomblé, é que nós deveríamos honrar quem nos honra. Né? Quer dizer, você precisa efetivamente, e há realmente um valor civilizatório, né? Um valor civilizatório, honrar quem nos honra, né? Quer dizer, honrar, né? Aquelas pessoas que vieram antes de nós e nos honraram, não é? E, sobretudo, honrar o nosso orixá, que ao longo da vida a gente está se tornando, né? A gente está num verdadeiro casamento, não é, com os orixás. Me parece que hoje, e aí agora é um pouco uma crítica, há uma banalização, né, de ser do axé, de ser de terreiro, sem efetivamente o compromisso, não é, com o seu orixá, porque de verdade o que eu aprendi, né? Quer dizer, o que eu aprendi vendo a senhora, quer dizer, a vida toda eu a vi numa jornada de efetivamente se transformar em Nhaçã, né? Quer dizer, então, num encontro mesmo, quer dizer, fazendo um caminho e num dado momento, não é? Quer dizer, a senhora é muito Nhaçã, né? Quer dizer, nossa, olha e já vê, né? Quer dizer, não precisa nem... Então, é uma jornada de encontro com o seu orixá, né? E aí foi isso que eu aprendi, né? E aqui em casa, um está, né, na jornada se tornando Ogum, outro está na jornada se tornando Iemanjá, e eu me considero, né, bastante Xangô, né? Embora jovem, ainda me considero bastante Xangô. E aí, não é, quer dizer, o que significa
Porque, não é? Quer dizer, me parece que a senhora é levada, né? Quer dizer, o caboclo Birajara do Peito de Aço diz, olha, precisa ir para o candomblé, chegou o momento de ir a um chamado ancestral para se iniciar em Assã. E toda a história da senhora vai nos dizendo que sem Assã, efetivamente, a senhora não sobreviveria. Com certeza. Tamanhos os desafios, né? Os desafios foram tantos que sem Assã a senhora não sobreviveria. Então, aquele chamado ele era preventivo, né? Era um chamado preventivo para poder dar conta do que viria, né? Não era nem ali, porque ali já estava mais ou menos resolvido, mas era um pouco para dar conta do que viria. E aí, quem é Nhançã, mãe, na sua vida, né? Quer dizer, quem foi ela? O que ela lhe deu em termos de características, em termos de natureza? Quem é Nhançã? Nhançã, para mim, é a minha própria vida. Nhançã, para mim, é aquela que não tem medo de nada nem de ninguém. É aquela que realmente me ensinou a lutar para obter. E eu realmente tenho tudo aquilo que Nhançã me dá. Porque tudo quem me dá é Nhançã. Só que eu também não posso pôr somente ela, porque eu tenho todo um suporte de todos os orixás que acompanham o meu ori. Então, na verdade, eu não tenho como viver sem Nhançã. Não tenho como prosseguir sem ela, porque ela me dá a vida. Eu sou uma mulher que eu tenho 22 cirurgias no corpo e quem me dá a vida é ela. Faz um ano, eu fiz uma cirurgia enorme e estou aqui linda e maravilhosa para o que der e vier. Então, Nhançã é o que eu sou. Eu sou Nhançã, Nhançã é eu. Tudo que, na verdade, tenha que pôr algo na frente, não tenho medo de nada. Enfrento qualquer coisa para me defender, defender meus filhos, defender meus netos, minha casa, tá? Minha irmã que mora comigo e todos os filhos de santo, eles sabem disso. Então, eu sou Nhançã, porque eu não tenho medo. Hoje, mais tranquila. Mas de falar, não pense você que ninguém me cala. Não pense você que não existe nada que, olha, não pode fazer isso nem aquilo, porque mulher não faz para mim, não existe isso. Eu sou a verdadeira Nhançã. Só que também não vou te dizer, não, eu tenho o caboclo, eu tenho o boiadeiro. Então, na verdade, se eu precisar, eu incorporo, eu viro no capeta e eu defendo tudo com qualquer arma que vier na minha mão. Mas sem amar. E eu só sou isso porque eu sei amar. Então, as pessoas têm que aprender também a confiar em si e a confiar em tudo aquilo que ele carrega. Porque as pessoas, eles não costumam ter compromisso exatamente por isso. Porque para eles ter compromisso é uma carga muito grande. Para mim não existe carga. Para mim existe fé. E fé é o que nos faz viver. É o que nos faz crescer e é o que nos faz progredir. Então, não adianta a pessoa achar que ele é mais do que orixá. Ele não é. Ele não é nada sem orixá. O orixá é tudo na vida de uma pessoa. Por esse motivo que nós respeitamos todo mundo. Então, eles também têm que se respeitar. E isto é o que nós ensinamos. Quem não aprende porque não quer. Não aprende porque não quer. Mas que, na verdade, não é fácil para muita gente levar, não é. Para nós que já acostumamos, para nós a gente tira tudo de letra, porque a gente começou muito cedo. Então, para mim, eu não vejo aquela coisa, ah, meu Deus, e agora? Não, a gente começou muito cedo. A gente passou por todas as fases que são postas a provas para nós. Então, para nós tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque orixá é tudo isso.
Então, o orixá é lindo, é maravilhoso, é força, é energia, é a nossa própria essência. Tudo isso nós pegamos de orixá. Não foi nós que demos ao orixá. O orixá nos deu. Não é verdade? Conversa deliciosa aqui, uma conversa deliciosa com mamãe. Já voou, já passou uma hora. Uma Nossa, hora de conversa. Uma conversa deliciosa aqui com mamãe. Acho que vocês devem estar adorando. Eu desativei os comentários para a gente poder ver melhor, né? Quer dizer, a nossa ilustre convidada. E já estamos aqui no final. Não percam, né? Quer dizer, hoje é a abertura dos 21 dias de lives com reexistências de terreiro. Agora vocês sabem um pouco mais da história de mamãe, não é? Da história desta grande alorixá, desta grande mãe, desta grande profissional que também trabalhou como funcionária pública, também cuidando das pessoas no serviço social aqui no município de Mauá. Então, mamãe sempre esteve envolvida com o cuidado, com a atenção, com o carinho, com a acolhida das pessoas. E estamos aqui na reta final da nossa live de hoje. E eu quero agradecer publicamente, não é, pela existência de mamãe que está aqui, não é, quer dizer, e dizer de peito aberto que eu sou resultado dessa cabaça útero ancestral, sou resultado de uma liderança pelo exemplo, não é? Sou resultado da capacidade dela de me fazer forte, não é? Da capacidade dela de proporcionar um combate o combate ao auto-ódio e a força do auto-amor, não é? Então, está aqui, vocês estão conhecendo mamãe. E eu gostaria, mãe, hoje a gente tem... as pessoas estão, enfim, tudo bem, a gente sabe, estamos num momento muito difícil, né? No momento de 270 mil mortes no Brasil e de muita solidão, e a gente está perdendo, não é? Lamentavelmente, os nossos mais velhos e as nossas mais velhas, enfim, a gente está num momento muito difícil, mas isso também só agrava alguma coisa que já vinha acontecendo, que é uma falta de auto-amor, né? A senhora sempre fala muito, olha, se ame primeiro, você tem que se amar primeiro, você tem que se respeitar primeiro. Sempre nos ensina que as coisas precisam acontecer dentro de nós primeiro, para depois acontecer do lado de fora, não é? E aí eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem final aqui para todo mundo que está nos acompanhando, uma mensagem de esperança, de força, de fé, não é? Para as pessoas se fortalecerem e não adoecerem tanto. Eu só gostaria de dizer uma coisa. Em primeiro lugar, agradecer por estar aqui falando com tanta gente, que eu sei que muita gente está nos assistindo. Gostaria de dizer a todo mundo que a Covid não é uma brincadeira, é coisa séria. Não adianta as pessoas acharem que isso é política que estão passando na televisão, mas isso não é verdadeiro. É verdade, sim. Quem sabe jogar é só ir ao jogo e ver quantas pessoas mais vai morrer. Muitos estão sendo protegidos exatamente por outros, mas estão morrendo sim. Gostaria que ninguém perdesse a esperança, porque uma hora isso vai passar. Fique em casa, pegue seus filhinhos, fale para eles não, deixem de ir para a balada, fica em casa, faça sopa, comam junto com seus filhos, com seu marido, com seu vizinho, não saiam na rua. Se sair, use máscara, pelo amor de Deus. Eu estou falando por unha sã, gostaria muito que parasse de perder tanta gente.
Quantas famílias, nesse exato momento, estão chorando porque perdeu mais um componente da sua família? Gente, não é brinquedo. Eu conheço pessoas que acham que o que está passando na televisão é uma gracinha, é uma brincadeira. Pessoas que eu achava até que era muito inteligente, aí eu sou grossa e falo, vocês são burros. Vocês não estão vendo? Aí eles acham que é política. Eles colocam o nome do político no meio. Claro que tem muita política aí. A culpa disso tudo é de político. Mas só que tem uma coisa, muita gente também está contribuindo para isso, por não acreditar. Muitos estão levando a doença para suas mães, para os seus pais, tá? Para os seus irmãos, porque não acreditam. Aí depois chora e fala assim, eu podia ter feito diferente, só que já é tarde. Meus filhos, meus amigos, meus irmãos, tá? De fé. Meus companheiros, porque todos vocês que estão aí fazem parte da nossa vida. Acreditem, amem para ser cada vez mais amado. Respeitem para ser respeitado. A bênção a quem é de a bênção. E eu abençoo a todos vocês e aos meus filhos e aos meus netos de santo. Eu só digo para vocês, muito obrigado. Amanhã estarei vendo o próximo dia e vou assistir todos os 21 dias. Muito obrigada, Xangô, por ter feito essa pessoa tão inteligente que é meu filho, que saiu do meu ventre. É o meu orgulho você, meu filho. Muito obrigada por existir. Axé, axé, eparrei, eparrei, amessalorum, eparrei, oiá, sua bênção, mãe, sua bênção. Obrigado a todos, a todas, a todes. E amanhã às 10 horas estamos aqui de volta. Ai, a obstinada, minha mãe, meu orixá, é donada, minha vida é tão linda, minha olhar, me protege, mãe querida, Loia, Cotilouro, Loia, Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo, mãe. Beijo. Obrigado. Saúde e vida longa a cada um e a cada uma. Axé.